Muito bem, estamos aqui no boteco ao lado da Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal de São Paulo, com o cidadão Giacomo Corleone, RG 756/3, dígito 9. Ele vai dar o seu depoimento acerca do processo 450 faça bicho na cabeça, sobre o filme Polícia Federal, a lei é para todos. O senhor pode se reservar no direito de permanecer calado conforme está previsto na Constituição Federal. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? Nós estamos aqui no Boteco Federal para ouvir o depoimento do senhor Riviltado acerca RG número 1237, depoimento número 2529 a respeito do filme Polícia Federal, a lei é para todos. Meritíssimo, é o seguinte, esse filme, eu tenho que confessar que ele chegou a me empolgar mesmo. O filme, para constar nos autos, meritíssimo, é a história da Lava Jato desde o seu início, numa simples operação contra traficantes de drogas, e que chegou num doleiro, velho conhecido da Polícia Federal. E aí esse doleiro deu algum presentinho para um diretor da Petrobras, e aí esse diretor era o Paulo Roberto Costa, e aí deflagrou a operação que todo o Brasil conhece. Veja bem, meritíssimo, esse filme, eu até tiro o chapéu pro roteirista da história, porque é tanta informação, eu mesmo me perdi nos noticiários, mas é tanta informação, tanta gente presa, tantos depoimentos, documentos e ligações, e mesmo assim eu confesso que eu fiquei empolgado, meritíssimo. Eu fiquei empolgado, eu queria, torcendo para que eles prendessem o primeiro, lá o Alberto Youssef. A sequência de abertura é interessante, deles rastreando o Youssef no hotel e correndo atrás dele e tal. Eles conseguiram amarrar todas essas informações uma com a outra, mas eu confesso, meritíssimo, que chegou ao final do filme, passado algumas horas, eu até não tenho muito o que falar, porque é um filme tão didático, é um filme, é como se fosse mesmo, é uma linha direta com muito dinheiro. Desvio de dinheiro, corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada... Bom, se fosse para eu assistir linha direta, eu tinha ficado em casa. Era uma coisa que não me falaram. Se fosse para assistir linha direta, assistir Rota Comando, eu teria visto no YouTube, porque é nada mais que isso. É uma linha direta com dinheiro, um Rota Comando da Polícia Federal. Cheio de números, cheio de estatísticas e ação que você já conhece. Você já conhece a história, só dramatizaram. É uma reconstituição com atores da Globo. Uma reconstituição da história que você já conhece com atores da Globo. Mas que, não sei, tem que falar mais que isso. Não, meu boto. O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina. E assim, é empolgante quando você vê, mas se era para fazer uma linha direta, meritíssimo, então que colocasse o Márcio Seixas fazendo a locução. Eu quero ver até onde esse idiota aqui vai. Eu fico até comovido, por isso que minha voz está embargada, meritíssimo. Vou colocar o personagem do Calone fazendo a narração lá, apagando, porque afinal de contas não temos nem muita identificação com esse personagem do Calone, que é o tal do delegado Ivan, que é uma versão do delegado Igor, que é o da vida real. Mas enfim, meritíssimo, é isso que eu tenho a pontuar sobre o filme, esse início de depoimento. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. Senhor Giacomo Corleone, baseado em que evidências eu gostaria de lembrar que o senhor pode recorrer à sua defesa a qualquer momento, mas nos autos do processo consta que o senhor se ateve muito ao fato de que é muito expositivo o filme, no sentido de relatar números, relatar dados. O senhor confirma essa constatação do Ministério Público?
Olha, não é coisa minha, isso é uma coisa que todo mundo comenta, inclusive o senhor mesmo distinto, o senhor mesmo comenta de sempre nas suas análises com relação a essa questão de narração expositiva. O problema não é ter narração expositiva. Você pegar a Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, tem narração expositiva. Tem o Capitão Nascimento falando assim, com voz em off. Em Narcos tem narração expositiva. Só que assim, o Padilha, Zé Padilha, responsável por Tropa de Elite e por Narcos, ele sabe fazer narração expositiva. A narração expositiva dos filmes dele, das séries dele, tem emoção. São feitas de um jeito que te prende, consegue te cativar. Não é simplesmente uma narração expositiva, uma coisa jogada para explicar para você o que está acontecendo, como se fosse retardado e não soubesse. Não, é uma narração expositiva que contextualiza a história para você. Imagine você nascer numa família pobre, num país pobre, e quando completa 28 anos, você tem tanto dinheiro que não consegue contar. Mas eu quero contar a história na ordem certa. O José Padilha bota um montão de depoimento nos filmes dele, não fez no Robocop, né? Ele no Narcos, e eles citam muitos números e tal, mas aqueles números são a vida dos seus personagens, eles estão envolvidos com aqueles números, então eles até você sente o gostinho deles pronunciando aqueles números, e no caso o Calone falava aqueles números lá, e era um relatório que ele estava fazendo para os superiores, meritíssimo. Então é interessante a fala over do Calone movimenta a história, mas até tem uma desumanidade, acompanha a desumanidade da dramaturgia da história. Estamos falando de 7 empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bilhões. Afinal de contas, são dramatizações de cenas, você tem um fato levando a outro, puxando a outro e tal, mas os personagens, eles não têm uma humanidade, eles não gostam, eles não praticam alguma coisa num tempo livre. Você só tem isso com o Júlio César, o papel do Renato Russo do teatro. Ele tem uma família lá que o pai é até alguém com história na militância política, mas a mãe é doente. O Sérgio Moro numa ceninha com a família, mas os personagens, eles não têm essa profundidade, essa dimensão humana de pessoas que sentem, que sofrem. Eles só vivem pro trabalho, eles só fazem o trabalho. Quando eles vão no boteco, eles estão lá junto com gente do trabalho. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo. Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Eles estão lá por causa do trabalho deles, eles se divertem por conta do trabalho, eles só fazem trabalho o tempo todo. Por isso que tem gente que fala que o filme é partidário, porque parece uma propaganda política do PSDB, só fala em trabalho, 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 trabalho. O senhor mencionou aqui o PSDB, senhor Giacomo, eu gostei, levantando uma questão muito importante, muito cara a esse partido, que seria a presença do personagem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, interpretado pelo ilustríssimo ator Ari Fontoura. É o que consta nos autos, é no release oficial do filme, senhor Giacomo. O senhor já colocou aqui uma questão, se foi mesmo interpretado, o que o senhor deseja, quer dizer com isso? Interpretado é que assim, vai parecer que é puxa-saco da minha parte. Eu quero declarar aqui que eu não tenho envolvimento nenhum com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas o que acontece? Quando a realidade supera a ficção, fica difícil de ficcioná-la. O tal do Ari Fontoura, ele optou por não imitar o presidente, apesar dele ter imitado numa parte lá da gravação, que aparece no filme, mas na parte da condução coercitiva e do depoimento ele não imitou. Ele resolveu fazer uma imitação de velho, rabugento, emburrado, que fala cuspindo. Ele se limitou a fazer isso. E aí fica complicado, porque você pega um vídeo do depoimento mesmo do Lula e compara com a interpretação da Ari Fontoura, você fica convencido pelo depoimento do presidente. Querendo ou não, gostando ou não, e o Lula fez muita coisa errada, ele consegue vender geladeira para esquimó, ele consegue te envolver naquela conversa dele, mesmo você continua achando que ele fez coisa errada, mas ele sabe
conversar, ele sabe deixar o depoimento dele interessante, coisa que o Ari não fez no filme. Quando eu fui convidado para fazer esse filme, e me disseram que era um personagem de Hollywood, eu disse, poxa, mas não tem característica nenhuma. O personagem, nem tudo, você vai precisar que ele seja o protótipo do que ele realmente é, ou seja, detalhes os mais ínfimos, assim. Não, convencionou-se que não. Que apenas é um personagem que tem o nome dele com um ator executando o seu trabalho sem essa preocupação de transformar numa caricatura ou relembrá-lo de uma forma absoluta, fisicamente ou com os trejeitos dele. Não tem isto. É claro que para uma identificação, pelo menos, certas coisas permaneceram. Permaneceu a barba e nada mais. Como é que é o nome desse filme aí? Polícia Federal, a lei é para todos, senhor Giacomo. Leva Jato o nome? Leva Jato o nome disso aí? Não, o senhor acho que está confundindo. Operação Leva Jato é o próximo tópico do seu depoimento, mas já que o senhor gostaria de adiantar os tópicos, houve algum momento em que o senhor notou alguma semelhança, o senhor confundiu os filmes, achou que estava lá assistindo o seu programão da Brasileirinhas, mas estava na verdade assistindo essa produção financiada por meios misteriosos? Eu não confundi com Brasileirinhas, que não tem polícia no meio, só tem pilantras de toda espécie, e é um filme feito com muito menos recurso do que esse Polícia Federal que você está falando aí. Pagamento. Quer ver o dinheiro? Eu quero. Vamos gastar esse dinheiro então? O senhor relatou assim uma surpresa com relação ao integrante do elenco, mas com relação ao restante do filme, existe algum outro elemento que o senhor gostaria de dar destaque na sua audiência? Algum doleiro, alguma amante, algum figurante, enfim... Ah, sim, a questão é do mesmo jeito que no depoimento lá do Plano Real o depoente falou que deveria ter um spin-off do filme só com José Serra. Aqui no caso cabe fazer um spin-off com o Alberto Youssef. Já vai ter por quem não sabe, vai ter um Polícia Federal 2. Esse filme que a gente foi ver, ele é estilo Marvel, ele tem ceninhas pós-créditos e chamada pra continuação. Tem que ter um spin-off do Alberto Youssef, porque ele tá ligado ao caso do Banestado, que a gente viu lá no Plano Real, e é a partir dele que se desenvolve toda a investigação da Lava Jato, e ele é um personagem muito bom. Ele é brincalhão, ele fica fazendo piada com o Paulo Roberto Costa na cadeia, ele fica fazendo graça, ele tem várias amantes, teve amante que posou pra Playboy, ele merece um filme só dele. O Planalto sabia de tudo. Eu só tenho duas coisas a pontuar. Primeiro que tem um diálogo expositivo, uma narração expositiva, que vai desde a época do Pero Vaz de Caminha até os dias de hoje, que vão se relatando os escândalos que ocorreram, né? Fiat Elba, anões do orçamento, Banestado. Aí chega uma hora que fala em mensalão mineiro. Faz muito tempo que a imprensa de São Paulo chama de mensalão tucano. Eu não sei por que o filme também não chamou assim. E outra coisa que me incomodou deveras é o personagem japonês da Federal ser interpretado por uma pessoa de nome Mário Toba. Eu fiquei um pouco incomodado com isso, confesso. Senhor Giacomo, agora este filme foi financiado, tem 16 milhões de reais, um dos maiores orçamentos do cinema nacional. Foi financiado por 10 doadores individuais que preferiram não se identificar. O senhor gostaria de emitir alguma opinião a esse respeito, lembrando que o senhor também pode se reservar no direito de não se expressar conforme previsto na Constituição Federal, artigo número do parágrafo 8 do versículo 9, dígito 4. Gastaram 16 milhões com essa porqueira? Caramba! BR-01, copia! Segura o cara que eu vou abordar. 01, copiado, avançando.
Ele passa uma imagem muito positiva dessa instituição que é a Polícia Federal, e eu tenho cá minhas suspeitas que entre os doadores anônimos deste filme, que foram 10, que juntaram uma soma de 16 milhões de reais, ao que parece não teve nenhuma lei de incentivo à cultura, apesar de aparecerem umas marcas no final do filme e eu não identifiquei nenhuma delas, não é nenhuma marca famosa, que entre os financiadores desse filme não estejam associações de delegados da Polícia Federal, de policiais federais, até, sei lá, os seus fundos de pensão não investiram dinheiro nesse filme. Enfim, para o bem e para o mal, até um filme diferente na filmografia brasileira, um filme expositivo, como até temos casos hollywoodianos de filmes criminais, seja de tribunal, de investigações. É uma novidade no gênero, mesmo que tenha até atendido interesses outros, mas isso é tudo que eu tinha a declarar, meritíssimo. Polícia Federal! Olha, que propaganda da Polícia Federal, hein? Se você contratasse uma agência, não saía tão bem, não. O celular do Youssef apareceu em São Luís. A defesa tem alguma coisa a pontuar com relação a isso? Bom, então por hora eu declaro encerrado aqui o depoimento e o convite para vocês assinarem, se inscreverem e continuarem acompanhando esse canal aqui. É só isso. Veja bem, o Planalto sabia de tudo.